Depois da intervenção fundamentalista do meu amigo Ferraço, eu só posso dizer aleluia. Mas esta PEC não tem nada de moralista, ela é quantitativa. E ela é absolutamente imoral, porque ela corta tudo menos os juros dos rentistas e dos credores da dívida. A imoralidade é absoluta. Mas eu quero tratar, enquanto o tempo me permitir, de alguns mitos que eu apanhei nesse debate e também em algumas declarações públicas do Meirelles, que é o autor, o patrocinador desse processo todo. Primeiro mito: aumento da confiança do mercado com esse raio de PEC 241. Nada mais falso, nada mais mentiroso. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento, mas a existência de demanda efetiva na economia. O fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. O investidor produtivo tem em vista o mercado, não as intenções do Meirelles, nem a poesia mitológica proposta pela PEC. Demagogia neoliberal absoluta. Outro mito mais absurdo ainda: a PEC gerará confiança empresarial e será tendo como efeito o crescimento econômico, retomada do investimento privado. Esse mito, além de tudo, é ridículo, senhores expositores. Uma ficção absoluta. Como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulados em 2 anos? A taxa de desemprego alcança quase 12% e a renda está em queda. Vou investir em produção para quem comprar? Na verdade, a confiança que está se construindo é exclusivamente para a especulação, para mamon, companheiro Ferraço. E não se pode servir a Deus e a mamon, diz a Bíblia. E mamon não é o diabo nem outro Deus. É uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. É a escravização pelo dinheiro, pelo capital vadio da ciranda financeira. Os especuladores se satisfarão com a PEC porque eles não dependem de demanda de produtos e serviços, mas apenas da disposição estabelecida pela PEC de pagar juros escorchantes sobre a dívida pública, que afinal é o objetivo fundamental dessa emenda constitucional: pagar juros, garantir os lucros dos investidores e da rolagem. Crescimento econômico, os expositores se referiram. Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gasto corrente. Crescimento econômico numa situação de depressão como a que estamos exige ampliação de gastos públicos, Marcos Mendes. Ampliação de gastos fiscais, sejam gastos correntes ou investimentos. E esta é uma lição que a gente aprendeu com o New Deal, que a gente aprendeu com o esforço do Roosevelt, com as ideias do Keynes, com as propostas do Ford, que dizia que naquela época a própria automação ia forçar uma superprodução e que levaria a uma crise por falta de consumo, o que fez o Roosevelt criar o salário mínimo e diminuir a carga horária. Nós estamos numa linha absolutamente contrária às medidas do New Deal, que se inspirou também nas ideias iniciais do Schacht. O efeito do déficit fiscal é imediato, como reconhece o próprio documento do Meirelles. Só que, com o raciocínio falacioso, ele fala no aumento da dívida. Emprego e renda, eu ouvi o meu amigo Marcos Mendes falar, absoluta falácia. Emprego e renda são resultantes de uma economia em crescimento e só aparecem numa primeira fase de um processo de expansão quando fruto de uma política deliberada de gastos públicos, deficitários, nunca congelamento de despesas fiscais. Outro mito levantado: mais recursos disponíveis para investimento e consumo. Eu fiquei perplexo com essa declaração. Isso é inteiramente falso, absolutamente falacioso.
Na medida em que o setor público congela gastos orçamentários, imediatamente é reduzida a demanda de bens e serviços do próprio setor público sobre a economia privada, congelando oportunidades de investimento e consumos reais, não financeiros. O ganho financeiro fica preservado pelo raio da emenda com absoluta segurança. Sexto efeito, sexto mito, queda de juros estrutural. Vi isso no texto do Meirelles. Juro estrutural, senhores economistas. Que raio de conceito é esse? O que quer dizer juro estrutural? Este é a mãe de todos os mitos. A taxa básica de juros, a Selic, nada deve às forças do mercado, ou mesmo ao regime fiscal proposto pela PEC. Obedece exclusivamente às determinações do Copom, que, por sua vez, condiciona as decisões do Banco Central. O Banco Central, em última instância, determina a taxa de juros e, na prática, ele obedece determinações do mercado financeiro especulativo. Itaú e Bradesco mandam hoje no Banco Central. Está lá o Ilan Goldfein, tem mais um diretor do Bradesco e o nosso Meirelles, sempre preocupado com os lucros, depois de ter passado uma vida vendendo cartão de crédito e seguro bancário. Afirmar que a taxa de juros estrutural, e eu insisto, ninguém sabe o que é isso, vai cair por conta do regime fiscal proposto, é enganar a sociedade brasileira. A minha conclusão é que não existe nada de fundamentalista e moralista, como com veemência colocou o meu amigo senador Ferraço, e que esta proposta não passa de uma proposta rigorosamente ideológica. Não tem nada a ver com economia. Ela não tem nenhuma sensibilidade com o povo trabalhador. Ela nunca subiu numa favela. Essa proposta nunca passou fome. É uma proposta ideológica para montar o Estado neoliberal. E esta proposta vem se acumulando ao longo da financiarização da economia brasileira em décadas. Em 80, a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia e a China produziam menos que o Brasil. Hoje nós não produzimos entre 2% e 15% do que eles produzem. Por quê? A financiarização levou à desestruturação da economia produtiva. Então, essa falácia tinha que ser bloqueada no Congresso Nacional. A consequência dela vai ser transformar o Brasil numa Colômbia com as maras de 40, 50 mil jovens desesperados, sem nenhuma proteção do Estado, montando quadrilhas e ritos iniciáticos. Ou numa sociedade como a elogiada sociedade mexicana, com assassinatos e uma degradação absoluta do tecido social. Eu tenho a impressão que essa proposta, senador Gereissati, não foi feita sequer por mamão. Foi feita pelo próprio capeta.